Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando joias espirituais da semana 20 a 26 de fevereiro. Então vamos para o nosso vídeo e veja que joias espirituais nós conseguimos encontrar. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Então vamos iniciar joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila. Então 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16 ao 18 diz assim: Em vista disso, o rei Davi entrou e se sentou diante de Jeová e disse: Quem sou eu, ó Jeová Deus? E o que é a minha casa, para que me tenhas feito chegar até aqui? Como se isso não bastasse, ó Deus, também me falas que a casa do teu servo permanecerá até um tempo distante no futuro. Tu me tratas como se eu devesse ser ainda mais enaltecido, ó Jeová Deus. O que mais eu, o teu servo Davi, posso te dizer sobre a honra que me dás, visto que conhece o teu servo tão bem? Então a pergunta, baseada na Sentinela de 2020, 2/12, quadro, a pergunta é: assim como Davi, que certeza podemos ter? Então a resposta que nós podemos tirar é: nós podemos ter a certeza que Jeová também nos conhece muito bem. E ele nos garante que mostrará para nós o seu verdadeiro amor. E alguns textos aqui citados mostram que realmente Jeová nos conhece. Ele sabe ou ele nos viu mesmo antes do nosso nascimento. Ele conhece nosso coração, nossos pensamentos. Ele escuta as nossas orações e quer atrair-nos a Ele. E Ele também nos conhece tão bem que mesmo que venhamos a morrer, Ele consegue nos ressuscitar com todas as nossas características. Vamos agora iniciar as joias espirituais, que é a segunda pergunta da nossa apostila. Então a pergunta é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, a primeira joia que nós podemos destacar, nós podemos fazer a leitura do capítulo 17, o versículo número 2. Então, o texto diz assim: Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que o seu coração desejar, pois o verdadeiro Deus está com o Senhor. Natã, diante do desejo do rei Davi, disse: Faça tudo o que o seu coração desejar, pois o verdadeiro Deus está com o Senhor. Mas aí tem um detalhe. Natã, ele não procurou a visão de Deus sobre o assunto. Simplesmente falou palavras de seu próprio coração. E Jeová mais tarde mostrou a sua resposta. Lição para nós: todos nós temos a oportunidade de ajudar alguém dando um conselho. Nesse momento, por mais que você tenha experiência de vida ou não, nunca dê um conselho no que você ache ser certo ou errado. Antes, procure o que Deus pensa sobre o assunto, para que assim sempre possa dar a melhor ajuda. Ainda no capítulo 17, nós podemos fazer a leitura do versículo 7 e do versículo 8, que diz assim: Agora digo o seguinte ao meu servo Davi: Assim diz Jeová dos exércitos: Eu o tirei das pastagens de detrás do rebanho, para que se tornasse líder do meu povo Israel. Estarei com você aonde quer que você for, e vou eliminar todos os seus inimigos de diante de você,
e farei um nome para você igual ao nome dos grandes homens da terra. Jeová, com essas palavras, não estava humilhando Davi. Antes, estava mostrando que ele coloca, enaltece a quem quiser e os protege até onde ele quiser. Lição para nós: como humanos imperfeitos, infelizmente acabamos achando que somos alguma coisa quando somos abençoados por Deus. Lembre-se, Jeová, ele enalteceu e te protegerá até onde ele quiser. Então, use esse momento abençoado para abençoar outros. E Jeová engrandecerá o seu nome, assim como fez com o seu servo Davi. Dando continuidade, vamos agora para o capítulo 19 e vamos fazer a leitura do versículo 3 e do versículo 4, que diz assim: Os príncipes dos amonitas disseram a Anum: Acha que foi para honrar seu pai que Davi lhe enviou consoladores? Os servos dele vieram fazer um reconhecimento da terra, espioná-la e arruinar o Senhor. Então Anum pegou os servos de Davi, raspou a barba deles e cortou suas roupas pela metade, na altura das nádegas. Depois os mandou embora. Davi, ele mandou mensageiros para consolar Anum, mas por ter tido um mau conselho, Anum acabou humilhando os servos de Davi e isso teve consequências trágicas. A primeira lição que nós podemos tirar desse versículo. 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 33, ali fala que má companhias estragam bons hábitos. Podemos dizer que no caso de Anum, foi exatamente isso que aconteceu. Ouviu pessoas erradas e isso foi trágico. Que nós possamos dar ouvidos a pessoas que realmente querem o nosso bem. Então, ouçam o conselho de seus pais, filhos. Analise a palavra de Deus e siga os padrões justos de Jeová e seja sempre abençoado. Ainda conseguimos tirar mais uma lição desses versículos. Percebam que os soldados rasparam a barba e cortaram suas roupas até metade da nádega. E isso fez com que eles fossem humilhados. Mas notaram o que humilharam de fato? Não foi a roupa na metade da nádega, mas a barba. E tiveram que ficar em Jericó até a barba crescer. Lição para nós? A Bíblia, ela nunca condenou o uso da barba. E nem eu estou dizendo que é certo ou errado. Simplesmente estou mostrando que sempre foi aceito o uso da barba, e aqueles que não a estivessem era vergonhoso. Hoje tem irmãos em determinados lugares que querem usar, mas infelizmente eles são discriminados e vistos como insolentes e uma má associação, e até perdido alguns privilégios. Então, deixarei uma pergunta. O que vocês acham? Depois vocês podem dar seus comentários se quiserem lá no final do vídeo. Ainda no capítulo 19, nós podemos fazer a leitura do versículo 12. Diz assim: Então Joabe disse: Se os sírios se tornarem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas se tornarem fortes demais para você, eu vou ajudá-lo. A ajuda naquele momento era a melhor solução, pois o inimigo era grande. E assim, eles iriam conseguir se manter firmes e vencer seus inimigos. Lição para nós: como cristãos, devemos estar sempre tendo essa visão. Ajudar aqueles que passam por situações adversas na vida. Quando cada membro ajuda o seu próximo, a congregação fica mais forte.
Ainda no capítulo 19, nós podemos fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Temos de ser fortes e lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e Jeová fará o que for bom aos seus olhos. Joabe, ele tinha certeza que Jeová estava do lado do povo, mas mesmo assim, ele disse algo que nos faz pensar. Temos que ser fortes e corajosos e lutar pelo povo de Deus, e Jeová fará o que for bom aos seus olhos. Lição para nós: nós hoje também sabemos que Jeová está do nosso lado. No entanto, passamos por situações que precisamos ser igual a Joabe, forte e corajoso, fazer a nossa parte e deixar o resto na mão de Jeová. Dando o nosso melhor, tenha certeza que Jeová fará também o que for bom aos seus olhos, nesse caso, nos abençoar. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim desse vídeo. Encontramos algumas joias espirituais. É claro que nesse capítulo existem muitas outras joias. E se você encontrou e se quiser, deixe lá nos comentários finais e tenha certeza que você estará também contribuindo. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.